Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha leiga do livro Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleon Hill. Nesse livro nós vamos encontrar uma suposta entrevista que o Napoleon Hill fez com o diabo. E nesse caso, quem riu por último, riu melhor. Bom, vamos lá então pessoal, mas antes de fazer a resenha leiga do livro Mais Esperto que o Diabo, eu peço, seja mais esperto que o diabo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo para ajudar o canal a crescer aqui na plataforma. E se você conhece alguém que gosta de literatura, gosta de livros diversos, gosta de HQ, convida para vir aqui na nossa Dimensão Literária. Uau, ficou bonita essa chamada, gostei. Já agradeço de antemão e vamos agora à resenha leiga do livro Mais Esperto que o Diabo. Pois bem, antes de mais nada, é um livro de desenvolvimento pessoal. Poderíamos chamar de autoajuda? Creio que sim. Se é para desenvolver desenvolvimento pessoal, pode ser chamado de autoajuda. Então esse é o primeiro ponto que você precisa ter na sua cabeça e eu já vou explicar por quê. O livro começa com o Napoleon Hill passando para nós uma experiência de vida que ele teve. Aquela experiência de vida que a pessoa tá indo bem, aí daqui a pouco ela tem uma queda e ela coloca em prática, essa pessoa coloca em prática algumas coisas, ela se recupera e diz, puxa vida, essas coisas que eu coloquei em prática, daria para escrever um livro para passar para outras pessoas. É mais ou menos isso que o Napoleon Hill fez. Ele passou por uma experiência que ele narra bem no início do livro, assim, toda a experiência profissional que ele teve, de vida mesmo, social, até chegar no declínio, e de repente ele colocou em prática algumas coisas, e a partir dali ele começou então a se reerguer. Nesse primeiro ponto, assim, dele ter contado a experiência dele no início do livro, a gente já percebe que é um pouco clichê. Via de regra, quem escreve um livro de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, passou por um momento ruim, colocou algumas coisas em prática, alguns princípios, se reergueu e então divide com a gente aquilo que ele conseguiu executar com êxito. Nós temos duas possibilidades de analisar essa situação. Primeira, pode ser mentira, ele tenha colocado isso aí só para tentar gerar uma credibilidade, olha, eu passei por isso e me reergui, e na verdade ele não passou por isso. Ou pode ser que ele tenha realmente passado por todas essas situações, tenha colocado em prática o que ele colocou e tenha vencido na vida. Por que eu acho que é importante a gente dizer isso? Porque se você já vem ler um livro de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, com preconceitos negativos, desenvolvimento pessoal, isso eu não gosto, isso aí é pra gente fraca, isso aí é mentira, é lorota. Se você vem com essa noção, a análise que você vai fazer com relação à experiência de vida dele é justamente essa que eu falei. É mentira o que esse cara passou, é mentira a maioria das coisas que ele colocou aqui. Agora, se você vem ler esse tipo de livro com um preconceito positivo, tipo, eu gosto de ler livros de desenvolvimento pessoal, você vai então aceitar a verdade que ele coloca aqui da experiência de vida dele. E por que eu quero reforçar isso? Porque sim, pessoal, ler um livro de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, em que a pessoa compartilha uma experiência da vida dela, precisa, por parte do leitor, ter um pouco de fé. Acreditar que aquilo que a pessoa colocou no livro é verdade. Então assim, ó, vou partir do pressuposto de que o que eu li aqui é verdade. É sob essa ótica que eu vou fazer a análise, a resenha leiga do livro Mais Esperto que o Diabo, ok? Bom, depois de dividir com a gente, né, a sua experiência de vida, o Napoleon Hill explica que ele conseguiu destravar a mente do diabo. Conseguiu ter acesso à mente do diabo e nada melhor do que aprender como se livrar das limitações que o diabo impõe com o próprio diabo. Então é mais ou menos nessa linha que segue a entrevista. É uma entrevista mesmo. Napoleão Hill pergunta, o diabo responde, aquela coisa toda, quase um talk show. E ele documenta tudo. E só para exemplificar para vocês, mostrar que assim, aqui é uma página, duas páginas no caso, né, de perguntas e respostas. Então em negrito aqui, destacado, estão as perguntas e o diabo responde então nas respostas, por mais óbvio que isso possa parecer. Eu achei interessante que a primeira pergunta que ele faz é, como é o diabo? Como você é? Ele pergunta, como é você? Como você é fisicamente? Enfim. E o diabo diz que, na verdade, ele não tem uma forma física. Ele é uma energia negativa. E aí ele dá umas explicações ali de que existe a energia positiva, que seria o opositor dele, que seria Deus, e existe a energia negativa. E aí, claro, né, durante essa entrevista, o Napoleon Hill, aprendendo algumas coisas do diabo, traz para nós alguns princípios, alguns conceitos. Entre eles, por exemplo, alienação. Como é que o diabo faz para alienar um ser humano e como isso é negativo para o ser humano. Tem aqui a lei do ritmo hipnótico, que tem a ver com hábito, que é aquela coisa de se autossugestionar, de ter um hábito negativo e aquilo acabar levando você pra derrota. Aí fala também sobre, eu até anotei aqui, os 7 princípios que podem ser utilizados pelos seres humanos para forçar a vida, fornecer-lhes a liberdade espiritual, mental e física. Percebam aqui que tem muito, e durante toda a leitura a gente percebe isso, que tem muito da tal da lei da atração. Então se fala muito sobre isso, não diretamente, mas a gente percebe que tem influência daquela tal da lei da atração e tá muito
sugestionado no livro O Segredo, que eu não li. Se você leu, até pode colocar nos comentários, mas acho que tem muito a ver com isso, né? A lei da atração. E é basicamente o que ele traz aqui, aquilo que tu atrai pra ti. O que tu atrai pra ti? Coisas positivas ou coisas negativas? Eu vou ser sincero pra vocês que eu gostei bastante da leitura. Fiz algumas marcações, como vocês podem perceber, de frases, conceitos que eu achei interessante. Ele coloca no livro aqui a ideia de realmente deixar na dúvida das pessoas que leem o livro, dos leitores, se ele realmente fez ou não uma entrevista com o diabo. É óbvio que assim, num primeiro momento, a gente olhar e é óbvio que ele não fez uma entrevista com o diabo, né? Ele deve ou ter ficado maluco, alucinado, ou ele deve ter conscientemente se colocado assim, pensando antes de escrever. Se eu fosse o diabo, como eu agiria aqui pra derrotar o ser humano? Ah, vou por essa linha aqui. Só que, coincidência ou não, muitas das coisas que ele colocou aqui fecha com o que eu acreditava antes de ler, que seria a influência que o diabo faz na nossa vida. Muitos conceitos apresentados aqui eu já tinha na minha cabeça. Então, na minha avaliação, é óbvio que ele não fez uma entrevista com o diabo. Mas não estaria longe de ser uma verdadeira entrevista com o diabo que ele colocou aqui. É isso que eu quero dizer, tá? Em contrapartida, em alguns momentos aqui, eu achei até uma literatura um pouco infantil, uma coisa assim meio exagerada, meio forçada demais, sabe? E tem muito disso em livros de desenvolvimento pessoal. Pelo menos os que eu li até agora, tem muito desses elementos, né? Só que o mais interessante é que eu pensava o seguinte, isso aqui parece ser uma coisa meio infantil, e o próprio Napoleão Hill fazendo com que o diabo falasse, né? Então o diabo fala o seguinte pro Napoleão Hill: você vai publicar esse livro e as pessoas vão achar que você é infantil. E isso que o diabo falava ia na mesma linha de pensamento que eu tava tendo na hora. Então muito provavelmente o Napoleão Hill, quando tava escrevendo, ele parou e pensou, caramba, isso aqui que eu tô escrevendo é muita besteira, mas como é que eu vou deixar isso aqui na publicação? Como é que eu vou deixar isso aqui no livro? Já sei, vou colocar e vou dizer que o diabo vai dizer que isso aqui é infantil, porque daí eu tiro a responsabilidade de mim e jogo pro diabo. Ou seja, eu coloco aqui assim as duas avaliações, eu coloco o que eu quero e automaticamente eu digo que é meio infantil isso aqui que eu coloquei, mas pra mim funcionou, tá valendo. Então, resumindo, pessoal, o livro traz pra nós que tudo que acontece na sua vida de negativo seria uma influência do diabo, e ele mostra pra vocês aqui como se livrar dessas influências que o diabo faz na nossa vida. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? Primeiro, a gente entende como é que é feito esse contágio, essa influência, e quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente possa passar por esses obstáculos e não ser mais uma vítima da influência negativa do diabo. Mas eu confesso que, eu não sei se a minha expectativa estava muito alta para ler esse livro, mas não supriu minha expectativa, eu esperava um pouco mais. Tanto é que eu não fiquei com nenhuma vontade de comprar outro livro do Napoleão Hill. Inclusive, no final, ele traz vários livros aqui, indicando aqui para leitura, mas eu não me empolguei tanto com essa, que eu tinha tanta expectativa. Eu, a princípio, não vou adquirir mais nenhum livro do Napoleão Hill, a menos que você nos comentários diga, não, Eduardo, ó, lê esse daqui, ó, esse daqui é o bom. Aí talvez eu vá atrás, mas não achei que foi nada assim muito surpreendente, tá? Agora eu vou falar uma coisa realmente profunda. Pode ser que para você esse livro seja um divisor de águas. Então a indicação ficaria mais nesse sentido. Sempre tomando os devidos cuidados para saber se antes você gosta desse tipo de literatura, tá? Desenvolvimento pessoal, autoajuda. Se você não gosta, nem dá chance para esse daqui, porque eu acho que é pouco provável que você vá aproveitar alguma coisa daqui. Beleza? Mas é isso então, pessoal. Essa foi a resenha leiga do livro Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleão Hill. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.